Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite, boa tarde. Nós agradecemos a vossa presença em mais uma conversa da Academia à quinta-feira. Neste mês de setembro, nós estamos a homenagear o patrono da Academia Angolana de Letras, o poeta, escritor António Agostinho Neto. Hoje vamos ter conosco o escritor e investigador Tom Farias, Tom Wellington Farias. Nós, quando dizemos investigador, investigador para nós é o pesquisador para vocês, não é? Não estou a insinuar que seja investigador criminal, não é? Mas, portanto, como pesquisador, investigador, portanto, Tom Farias, e o moderador da sessão de hoje, por indisponibilidade da professora Inocência Mata, é o nosso confrade António Quino, a quem damos também as boas-vindas, e eu passo a apresentá-lo antes de lhe passar a palavra. Ora bem, António Quino é jornalista, escritor e crítico literário. Ele diz-nos que nasceu em Luanda há já algum tempo. É licenciado em Ciências da Educação pela Universidade Agostinho Neto, mestre em Ensino da Literatura em Língua Portuguesa e doutor em Estudos Literários. É docente no ISED de Luanda e presumo que também na Faculdade de Humanidades da Universidade Agostinho Neto. Foi cofundador da Brigada Jovem de Literatura do Namibe, onde residiu durante bastante tempo. Trabalhou no Jornal de Angola, no País, no Chá e no Folha 8, acho que mais tempo, se não me engano, mesmo no Folha 8. É membro do Colégio de Estudos Literários do ISED de Luanda, membro fundador da Academia Angolana de Letras, membro da União de Escritores Angolanos e autor, dentre outros, dos livros Conversas de Homens, Duas Faces da Esperança, Agostinho Neto e António Nobre, e A República do Vírus. Bom, hoje não vamos falar sobre vírus. Hoje, eu peço desculpa, não adicionei o destaque, estava a olhar para a cábula. Hoje não vamos falar de vírus, portanto, como dizia, vamos falar sobre Agostinho Neto e a sua relação com o Brasil. Passo então a palavra ao moderador do dia, o confrade António Quino, para apresentar o nosso conferencista e para dirigir os trabalhos. Obrigado. António Muito Quino? Obrigado, estimado presidente, sim, e obrigado pela palavra. Sim, ok. Pois, começo por agradecer ao presidente por me dar a palavra. Aproveito e saudar os membros da Academia Angolana de Letras presentes na conversa e os nossos estimados convidados que acederam ao nosso convite estão aqui conosco. Estendo o meu abraço fraternal ao nosso conferencista de hoje, o meu amigo Tom Faria, carioca, formado em letras, com especialização em literatura afro-brasileira do século XIX e também formado em comunicação social. É escritor, jornalista, crítico literário, ensaísta, dramaturgo e roteirista. Tem 16 livros publicados nas áreas de biografia, crítica literária, ensaio, romance, com destaque para as autobiografias Cruz e Souza, Dante Negro do Brasil, finalista do Prêmio Jabuti em 2009 e
José do Patrocínio, A Pena da Prisão. É também romancista de, entre outros textos, A Bolha, o livro A Bolha, e Toda a Fúria, este último no prelo, pela editora Gutenberg, do grupo Autêntica. É autor de Carolina, uma biografia, vencedor do prêmio Flop 2018 e finalista de Jabuti 2019. Portanto, foi finalista por duas vezes do prêmio Jabuti 2009 e 2019. Escritos crítica e jornalismo literário, contando a sua experiência no jornalismo brasileiro com esta obra, Escritos Negros, Crítica de Jornalismo Literário. O Tom Farias já recebeu diversos prêmios literários, entre os quais Silvio Romero, da Academia Brasileira de Letras, é crítico literário do jornal O Globo e colunista semanal da Folha de São Paulo. O nosso conferencista de hoje, na comunidade de Manguinhos, no Rio de Janeiro, foi homenageado com seu nome numa biblioteca comunitária, além de ser embaixador em prol dos refugiados africanos em São Paulo. É, portanto, também membro efetivo da Academia Carioca de Letras. Devo também aqui acrescentar que Tom Faria é por a primeira edição da Flink Sampa, Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra, que acontecerá em novembro próximo em São Paulo. Portanto, é um evento que vai na sua 11ª edição, relacionado, muito ligada e organizada pela Universidade Zumbi dos Palmares. E, como dizia, o Tom Farias também coordena o Núcleo de História e Literatura da Universidade de Zumbi dos Palmares. Finalmente, não menos importante e não menos relevante, devo também destacar na sua vasta biografia o fato de ser professor convidado do curso de pós-graduação em Relações Étnico-Raciais da Universidade Cândido Mendes. Portanto, assim, em linhas gerais, resumido, tenho apresentado a biografia do nosso conferencista de hoje, Tom Faria. Espero não ter exagerado e também espero não ter omitido algum dado que pode achar relevante, e ficamos então a aguardar por si para nos falar de sua voz sobre Agostinho Neto e o Brasil. Portanto, dou a palavra ao meu estimado amigo Tom Farias. Por favor. Bom, boa tarde a todos e todas que eu acho que estão aqui nos assistindo. Antônio Quino, muito obrigado aí pela sua apresentação. Eu sempre quero resumir bastante a minha apresentação e nunca consigo, né? A única questão é que o Toda a Fúria já saiu, né? Que esse romance é o último. Acho que está todo mundo vendo aí, né? A capa do livro. E já estou em turnê pelo Brasil de lançamento, já lancei em 4 cidades brasileiras, e a minha última parada vai ser em Lisboa, no dia 6 de novembro, o lançamento na Travessa de Lisboa, no dia 6 de novembro. Quem estiver por lá, por favor, vai ser um prazer poder ter vocês no lançamento do meu livro, lá em Lisboa. Bom, diante dessa apresentação muito cordial e elogiosa do Antônio Quino, eu quero dizer que um desafio muito grande e vamos dizer assim, uma empreitada enorme falar de Agostinho Neto e o Brasil. Eu espero que todo mundo tenha me ouvido bem por aí. Então, eu tenho uma sinalização de mão aqui embaixo. Qualquer coisa, alguém aperta lá para falar alguma coisa ou mande alguma mensagem, porque a voz do Quino estava cortando de vez em quando aqui
para mim, pelo menos, né? Eu não sei se para todo mundo em geral, mas eu acho que a internet não funciona muito bem, ainda mais aqui que está chovendo, né? Ventando. O Brasil está com essa fase de muita chuva e muito vento, e então a gente está nesse processo, às vezes, da instabilidade da internet. Mas estamos a Bom, ouvir bem. bom, Estamos ouvindo bem. olha, eu sou de uma geração nascida nos anos 60, venho de uma família que nasceu num subúrbio do Rio de Janeiro, ali na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, e venho de uma atividade literária muito precoce, porque eu desde muito novo, já comecei a escrever, escrevia diários, depois passei a escrever poemas e participar de saraus nas escolas que eu estudei, nas escolas técnicas, enfim, ensino fundamental, né? E estreiei no jornalismo aos 14 anos, publicando o meu primeiro texto em jornal. E eu digo estrear porque eu efetivamente recebi dinheiro publicando aquele texto, o que me deu também vontade de ser jornalista, né? Eu falei, bom, você pode ganhar dinheiro escrevendo, eu quero entrar nessa minha onda de jornalismo, né? E nessa fase da minha vida, entre basicamente os 11 aos 16 anos, eu li basicamente muita literatura, né? E dessas literaturas todas, por acaso, sem menor consciência sobre a questão racial ainda, eu li muita coisa do Machado, basicamente toda a obra do Machado de Assis, li toda a obra disponível do Lima Barreto, à época. Eram livros publicados no final dos anos 50 e foi herança deixada pelo meu pai, né, da biblioteca do meu pai. Li Cruz de Souza, que era um poeta catarinense, um poeta de origem africana, nascido em Santa Catarina, é um poeta simbolista brasileiro. E eu fui, então, muito precocemente tendo contato com a literatura que aqui nós chamamos de literatura negra, que é diferente de Angola, enfim, e dos países africanos falantes da língua portuguesa, né? E aí, dentro desses contatos todos, eu cheguei à poesia de um autor chamado Solano Trindade, né? Então, Solano morreu ali em 1974, no Rio de Janeiro. E o Solano, eu quero falar dele porque a poesia do Solano depois foi me impactar com a poesia do Agostinho Neto. E o Agostinho morreu em 79, mas a poesia dele foi chegar no Brasil muito tardiamente, talvez ali pelos meados dos anos 80, final dos anos 80. A gente começou a ter muito mais contatos com a poesia de Agostinho Neto. E era uma poesia ainda muito clandestina para nós. Só quem era militante do movimento negro, militante do movimento social, estudante de literatura, conseguia ter acesso à obra do Agostinho. E não eram, digamos assim, a obra completa do Agostinho. Eram seleções de poemas, algum livro que chegava ainda por edições, talvez portuguesas. Eu tenho alguns aqui, mas eu mudei há pouco tempo, então eu não consegui encontrar meus livros sobre Agostinho Neto, só encontrei os novos, né, presenteado aí pela Fundação Dr. Agostinho Neto, pela Irene Neto, que esteve algumas vezes aqui no Brasil, e Antônio Quino também esteve aqui conosco durante nossos eventos da Flink Sampa, do Troféu Raça Negra. Pois bem, de alguma forma ou de outra, eu consegui fazer uma certa ligação
ligação entre o Agostinho Neto e o poeta Solano Trindade, né? E a gente, nas rodas literárias, né, nos meios que a gente frequentava, e o movimento negro no Brasil tomou força a partir dos anos 70. O movimento negro surgiu ali no Brasil por volta dos anos 30, onde se criou a Frente Negra Brasileira. O militante Abdias Nascimento foi um militante da Frente Negra Brasileira. A Frente Negra tomou tanta força que virou um partido político, o Partido da Frente Negra Brasileira. Então, tinha uma pujança no Brasil, sobretudo aqui na cidade de São Paulo, né? E aí veio a repressão, a Frente Negra Brasileira entrou na ilegalidade, né? E o movimento negro só vai surgir ali pelos anos 70, e já com um perfil completamente diferenciado, porque nos anos 30 ainda era muito baixa a escolaridade dos negros brasileiros. Então, você tinha pequenos grupos intelectualizados que falavam basicamente para si, né? E traziam muito da referência de autores nacionais, não de autores estrangeiros. Eles falavam muito de Cruz de Souza, falavam do José do Patrocínio, falavam um pouco do Lima Barreto e, sobretudo, do Machado de Assis, mas não tinha ainda nenhuma forte influência, nenhum conhecimento de um autor africano, por exemplo. E aí vem, né, todo esse processo da ilegalidade. Em seguida, o Brasil entrou na ditadura do Getúlio Vargas, né, que só foi terminar em agosto de 1954, com o suicídio do presidente Getúlio Vargas, e um breve período de democracia para a ditadura militar de 64. Então, foram ali basicamente 10 anos de interstício, mas que logo entrou na ditadura de 64. E a ditadura de 64, ela, de alguma maneira, ela asfixiou todo tipo de movimento social, inclusive do próprio movimento negro, que estava, talvez, buscando novas formas de agitação, novas formas de aglutinação, não só na área da cultura, de modo geral, teatro, da música, mas, sobretudo, da literatura. E a literatura pelo viés da poesia, sempre pelo viés da poesia. Por outro lado, o que aconteceu nos anos 30, com edições de muitos jornais, esses jornais também estavam voltando aí nesse período de 60. Né? Então, com esse sufocamento, o movimento parou de vez e ele vai se tomar vulto já nos anos 70. E aí, com diversos fatores nos anos 70. Primeiro, que é o movimento musical, né? Que é o movimento chamado aqui Black Rio, né? Que é músicos negros, eles criam bandas de músicas, outros vão criar bailes onde há uma confraternização, uma reunião de muitos negros em torno desses bailes. Então, isso vai fortalecendo, de alguma maneira, um ideário de trazer de volta um papel já de proeminência na área cultural e, por tabela, na área política. Então, em 1978, surge o Movimento Negro Unificado, e ele é a principal bandeira, até hoje, do movimento negro no Brasil. E ele surge para um enfrentamento ainda, nós estamos ainda na ditadura, né? Já estamos num período do AI-5, ali de 68, mas ele surge, sobretudo, num enfrentamento corajoso no período da ditadura, né? E em função do assassinato de um jovem negro em São Paulo. Então, o Movimento Negro Unificado é criado em 78, dentro
essa tragédia que aconteceu na cidade de São Paulo. O que isso busca nesse sentido da movimentação e do pensamento político? É que ressurge com muita força o movimento negro a partir dessa data. E surge um movimento negro mais intelectualizado, muito mais abrangente no sentido da reivindicação social, né? Então, havia uma busca desde a escravidão brasileira, quer dizer, ou seja, as primeiras levas de escravizados chegados no Brasil datam de 1538, né? Ou seja, 3 décadas, basicamente, depois do descobrimento do Brasil, já tem leva de escravizados chegado aqui, e esses escravizados de origem angolana, segundo os documentos, né, de origem angolana. Então, e aí que vai culminar ali no movimento do Quilombo do Zumbi dos Palmares, né, que era um movimento em prol da liberdade de negros, né, aglutinados dentro de um ideal, né, contra, digamos, os maus tratos, contra a empresa da escravidão, de alguma maneira, mas não era um movimento abolicionista em si, era um movimento em prol da liberdade, né? O Zumbi morre em 20 de novembro de 1695, né? O Quilombo tinha sobrevivido por mais de 100 anos, e com a morte dele o Quilombo acaba. E fica esse germe da liberdade incursa na memória do Quilombo dos Palmares através da figura do zumbi, né, em si, né? E aí você entra nos séculos seguintes, o pior século da escravidão no Brasil, o século XVIII, né, onde se contabiliza por volta de 3 milhões de pessoas traficadas do continente africano para o país, e aí entra no século XIX, né? E aí o século XIX vem trazendo uma série de tecnologias que vão facilitar a comunicação e vão facilitar também a disseminação de ideias, sobretudo de ideias liberais, vindas de outros países, sobretudo os países franceses, sobretudo da França, Estados Unidos, Inglaterra e tudo mais, né? E aí a imprensa, os jornais começam a ser publicados no Brasil, os livros começam a ser editados no Brasil, e aí surge com esses cruzamentos de ideias liberais o que deu-se o nome de movimento abolicionista. O movimento abolicionista ele congrega bastante da ideia do Quilombo dos Palmares, que é a ideia da liberdade, né? E aí, quer dizer, ou seja, eu não nasci uma pessoa escravizada, então eu tenho direito à minha liberdade. E a ideia do século XIX, que vai culminar na abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, é basicamente a abolição da escravatura de um modo geral. Ou seja, não era só em uma província ou uma cidade, mas sim para o país inteiro. Quer dizer, não se concebia mais que o país usasse e explorasse a mão de obra escravizada, né? Então, esse movimento do século XIX, que culminou em 88, ele vai se desdobrar no século XX com o movimento de, vamos dizer assim, superação dos males da escravidão, né? Posicionamento social do negro, acesso à educação. E isso vai até mais ou menos os anos 40, 50. Né? E aí, a partir dessa data, já há um posicionamento de ocupação de espaço social do negro na sociedade brasileira, né? Isso vai girar até os anos 80, mais ou menos, quando se dá essa virada exatamente com o posicionamento do movimento negro. Então, o que eu quero dizer com isto?
Eu quero dizer que, a partir daí, também começam a ser esposadas ideias, né, de união e de pensamento, de uma integração de ideias entre o Brasil, né, como uma pátria que teria uma origem prioritária a partir da, do continente africano, com o que se pensava em África, né? Então, o Brasil começa a fazer uma integração com os países africanos de alguma maneira, e não só na integração política, ou seja, né, os, estreitar os laços, né, entre esses dois países, pelas suas origens em si. Então, e aí começa-se um movimento muito grande de adotar nomes africanos no Brasil, roupa, tipo de cabelo, enfim. E isso também, de alguma maneira, chega à literatura, né? Então, a literatura ela vem de uma forma bastante tímida, entre nós, né? Não se tinha um universo, não se conhecia é, essa riqueza da literatura produzida nos países africanos, sobretudo em Angola, né? E também isso é um fator muito forte em função da ditadura implantada em Portugal, né? Que basicamente determinava aquilo que ia para os países africanos. Então, autores brasileiros, por exemplo, dificilmente chegavam aos países africanos, né? Sobretudo se a gente fosse pensar nessa questão do autor negro brasileiro, né? Eu estou usando a nomenclatura de autor negro porque ela é muito em voga aqui no Brasil para fazer um diferencial, determinar que há uma literatura não negra brasileira. Quer dizer, a literatura negra tem uma militância. Então, é por isso que eu estou me referindo bastante a essa questão, né? E um dos exemplos dessa questão o quanto a ditadura de Salazar, por exemplo, foi, causou malefícios para a circulação do pensamento, foi a proibição do livro da Carolina Maria de Jesus, em 1961. Ele foi proibido de entrar em Portugal por determinação do governo de Salazar, né? Obviamente, até hoje não há nenhuma notícia do livro da Carolina ter circulação nos países africanos, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné, enfim, né? Não há notícia dessa. Agora que teve uma publicação no ano passado do Quarto Despejo em Portugal, este ano, inclusive, foi um lançamento presencial, estive lá agora no mês de julho, para fazer o lançamento oficial do livro. Então, mais ou menos esse panorama. Então, o que é que se dá a partir do final dos anos 70 para os anos 80? É a circulação de ideias dos países africanos e, sobretudo, de Angola, no Brasil. De todos os países, Angola era o que estava mais próximo de nós. E nessa confluência é que nos chega a obra de Agostinho Neto, a obra, o pensamento de Agostinho Neto, né? Agostinho tinha morrido há pouco tempo, e a notícia da morte de Agostinho circulou nos jornais, na imprensa brasileira, de forma muito tímida, mas circulou por aqui, e com ela também o Agostinho poeta, né? O Agostinho intelectual, o Agostinho escritor. Não o Agostinho presidente, fundador da República de Angola, mas sempre o Agostinho escritor e poeta, sobretudo poeta, né? E foi esse autor, essa personalidade que invadiu completamente todas as reuniões do movimento negro no Brasil. E aí havia uma comparação, eu me lembro do ator Grande Otelo, numa reunião do movimento negro, no Instituto de Culturas
o IPCN, Instituto de Culturas Negras, que fica no Rio de Janeiro, ele lendo poemas, abriu um livro e leu um poema do Agostinho, porque ele achava o poema, que era sempre um poema de militância, né? O primeiro livro do Agostinho, a gente considera um livro bastante de militância, né? O primeiro livro, até porque ele só publicou um livro, mas era um livro de militância, de um camarada que tinha um posicionamento social, né? De forma lírica, mas social, de localização do homem, de um protesto sobre a situação colonial, enfim. Então, isso chamou muita atenção a partir até dessas leituras que eram feitas dos poemas dele. E a gente fazia uma comparação muito menoscabada do Agostinho com o poeta Luiz Gama, né? O Luiz Gama era um poeta nascido no século XIX. Ele nasceu em 1830 e morreu em 1882, ou seja, antes da abolição da escravatura no Brasil, mas era um poeta ele foi escravizado aos 10 anos pelo próprio pai, né? Conseguiu se libertar, fugiu do seu senhor, se autoeducou, né? E virou um advogado sem formação acadêmica, mas um dos maiores advogados brasileiros do século XIX, e advogava gratuitamente, tendo libertado mais de 600 escravizados nessa tarefa dele. E era o único negro do júri, né? Então, as petições dele são fantásticas, né? Porque ele dizia que, por exemplo, quando um escravizado mata o seu senhor, geralmente é por legítima defesa, né? Então, ele conseguia mudar a opinião de um júri completamente oposto à natureza do processo em si. Então, essa militância do Luiz Gama, aliada à militância do poeta Solano Trindade, né, que nasceu em Pernambuco em 1908, mesmo ano da morte do Machado de Assis, e morreu em 1974, como eu havia dito aqui, né? O Solano ainda é muito mais contundente, né, porque ele dizia coisas que negros que escravizam outros negros não são meus irmãos, né? Então, ele tinha uma ideia bastante intensa dessa militância dele, né? E quando chega o Agostinho, né, com a sua poética, que a gente não tinha a menor ideia que alguém pudesse, como ele, ter uma militância, escrever o que ele escrevia, isso acabou encantando de alguma maneira e nos influenciando de alguma forma no modo da gente pensar. A África, né? Ou seja, sobretudo Angola, que foi esses primeiros países, e o quanto, né, havia uma similaridade de ideias, havia uma comunhão intelectual desses dois países que precisava, de alguma maneira, ser cada vez mais unificada e reatada, né, de alguma maneira, porque de alguma maneira ela foi cortada em si, né? Então, o Agostinho ele vai cumprir dos anos 80 em diante um papel fundamental no ideário de uma juventude que queria militar na poesia, e os referenciais eram muito poucos, né? Ou seja, nós falamos um pouco do Luiz Gama, falamos do
Solano Trindade, mas os referenciais eram muito poucos, né? Então, ele se tornou, de alguma maneira, um poeta símbolo da luta no Brasil, da luta negra e, de alguma maneira, de uma luta de libertação, né? Porque os negros também estiveram nesse processo de libertação, porque eram basicamente exilados, expatriados da sua própria pátria, ou seja, sem ter acesso a bens materiais, sem ter acesso a coisa pública de alguma maneira, né? O Augustinho acabou dando esperanças, né? Acendendo uma série de luzes que possibilitaram, de alguma maneira, que pessoas pudessem sonhar e se encorajar por uma coisa melhor. Então, tem muitos livros aqui de autores nossos no Brasil que começam com uma epígrafe de um poema, por exemplo, do Agostinho Neto, né? E até há pouco tempo tem uns 4 anos, talvez, o reitor da Universidade de Zumbi dos Palmares publicou um livro e colocou desse livro um trecho de um poema do Agostinho Neto, que eu achei bastante significativa, né? Então, assim, no âmbito da questão poética, né, que é o que compreende, Agostinho tem ampla circulação no Brasil, né? A vida e a obra dele, infelizmente, não é conhecida aqui como político, como médico, enfim, né? Toda a amplitude do pensamento dele enquanto governante de um país africano, isso ainda não chegou no Brasil. Ela ainda é focada em pequenos círculos, né? Até porque há uma distorção muito grande do Brasil. O Brasil conhece muito pouco sobre a riqueza e a natureza dos países africanos, de um modo geral, né? Eu acho que isso, das vezes que eu fui a Angola e fui a outros países, eu sentia que as pessoas conheciam mais o Brasil do que eu conhecia Angola, de uma forma geral. Isso ainda continua acontecendo, né? Essa difusão, essa falta de clareza de tudo aquilo que é feito, né? Mas o que eu destaco é, basicamente, o quanto o Agostinho entrou no Brasil num período ainda, né, onde as mentalidades, essa coisa do movimento ainda estavam em formação, mas o quanto a poesia dele foi impactante para a formação de muitos autores. Eu sou um deles, não sou poeta, né, mas bebi muito na fonte de inspiração e através também dessa obra você passa a ter um contato, uma relação bem forte, né, com o pensamento dele em si, né? Eu queria até destacar em um trecho aqui de uma poesia do Agostinho. Na verdade, é um trecho dessa poesia, um poema chama Confiança, né? E ele diz assim: o meu lugar está marcado no campo da luta para a conquista da vida perdida. Eu existo. As minhas mãos colaram pedras nos alicerces do mundo. Tenho direito ao meu pedaço de pão. Sou um valor positivo da humanidade e não abdico, nunca abdicarei, né? Então, esse era um tipo de texto que não era concebido pela militância poética no Brasil, né? Então, algumas palavras-chave, né, foram sendo incluídas na medida que se lia, que se podia falar de luta, falar de liberdade,
falar de libertação, enfim. É como se essas palavras passassem a ter um significado poético que elas não tinham antes, né? Então, acho que isso foi um fator bem interessante. Queria também ler aqui, como é que está meu tempo aí, Antônio? Mais 10 minutos. Desculpa, Ok, mais 5 minutos, Tom. maravilha. Também chama Luta, né? E aí diz assim, esse foi um poema que ele escreveu na cadeia de Lisboa, em 1960. Ele diz: violência, vozes de aço ao sol, incendeiam a paisagem já quente, e os sonhos se desfalecem contra uma muralha de baionetas. Nova onda se levanta, e os anseios se desfazem sobre corpos insepultos. E a nova onda se levanta para a luta, e ainda outra e outra, até que da violência apenas reste o nosso perdão. Então, o interessante dessa linguagem é que nós podemos afiançar que havia um sentido de militância nela e que essa militância podia ser feita também através da poesia, né? Nós tivemos muitos militantes nossos presos na ditadura, por exemplo, né? Tivemos muitos mortos, né? Também nesse período. Então, isso tudo foi dando um corolário para a gente de abertura, né? Como se fosse uma luz no fim de túnel, ou seja, há uma esperança, né? E Agostinho, muitas vezes, até confundido como brasileiro, né? Não como africano e angolano em si, né? Tal a familiaridade do pensamento dele com o que começou a se pensar no Brasil em termos de pensamento negro, de militância, em termos de resgate também, né? Como isso ajudou nessa questão do resgate do que nós chamamos de autoestima nacional negra, né? Então, assim, em linhas gerais, né, o Agostinho teve causou essa impressão, e hoje, não tanto como ontem, como antigamente, né? Há um movimento de resgate muito mais de autores nacionais, e aí vários autores têm sido resgatados, né? E ainda há um certo distanciamento que eu alio ao desconhecimento geral de uma literatura mais universal produzida no continente africano, né? Geralmente, os autores africanos que chegam no Brasil não são negros, né? Então, isso também cria uma distorção muito grande desse papel geral, né? O que a gente compreende como um fator da intelectualidade negra. Então, assim, sempre foi surpreendente como Agostinho pôde fazer uma ligadura, uma ligação de destinos, né? E como, através dele, quer dizer, outros puderam vir nesse mesmo rastro, né? Não só pela poesia, que era muito mais comum a poesia, mas depois na prosa, né? Conto, no romance, né? E, por último, na história, né? Na contação da história da África, né? O que é a história da África em si, né? E aí vai de uma maneira mais pelo circuito acadêmico, que também começou a absorver também essas histórias e essas personalidades. Então, é um pouco que eu posso iniciar dizendo aqui sobre o poeta Agostinho Neto, e essa figura extraordinária de Angola. Muito obrigado, Tom Farias. Foi espetacular essa experiência, muito falada na primeira pessoa. Gostei muito da expressão ligação de destinos que Agostinho Neto estabelece entre o Brasil e Angola, fundamentalmente da população negra brasileira, que lutava por um desejo que acabou por se manifestar na poesia, acabou por estar manifestada na poesia
de Agostinho Neto. Portanto, caros presentes, está aberta a possibilidade de intervenção de cada um. Agradecemos que solicitem, colocando a mão aqui Congelou. nas reações, levantando a mão, mas já temos aqui um pedido de intervenção do embaixador Fragata de Moraes, o confrade Fragata, pede a palavra. Ele coloca aqui nas mensagens, quando possível, desejo falar, se faz favor. Então, eu gostaria de solicitar ao anfitrião que Já permitisse está, ao Fragata de Moraes já tomar a está. palavra. Ok, por favor. Não me deram áudio. Já tem áudio? Já tem sim. Pronto, obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos presentes. Eu queria agradecer ao professor Tom Farias por esta muito elucidativa intervenção em relação ao Agostinho Neto. Eu não vou tanto falar do Agostinho Neto, fui contemporâneo dele, trabalhei para ele, conheci-o, né? E mencionou aqui o Solano Trindade, não é? Eu queria saber se na memória brasileira, hoje em dia, ele é relembrado, se tem um lugar cativo, vamos dizer assim. E também mencionou que ele pertenceu ao Partido Comunista, né? Tive também e tenho a grata memória de ter tido uma ligação também que durou até a sua morte com o Luís Carlos Prestes, Cavaleiro da Esperança, né? Foi de facto quando ele veio aqui a Angola em 1977 para o nosso primeiro congresso do MPLA, eu fui designado pelo partido para o acompanhar. Então, esse acompanhamento estendeu-se depois ao longo dos anos, já no Brasil, né? E ele, a Dona Maria, hoje ainda mantenho esses contatos com os seus filhos, né? Portanto, até que ponto também, em relação ao Solano Trindade, o facto de ele ter pertencido ao Partido Comunista, não é? Como é que foi possível ele gerir esse facto, essa vida, não é? Sendo que todos nós sabíamos na altura o que é que o Partido Comunista representava para o povo brasileiro em geral. Eu lembro-me, eu fiz parte da primeira delegação que se deslocou ao Brasil oficialmente para a tomada de posse do homem que não gostava do cheiro do povo, não é? E Alô? Foi uma experiência bastante interessante, né? E também mantive, como estava a dizer, os contactos mais tarde, depois, quando ele já regressou ao Brasil com o Luís Carlos Prestes, né? Eu queria saber, então, que o facto do Solano Trindade ter pertencido ao Partido Comunista, como é que isso afetou diariamente a sua vida nessa altura, não é? Nessa ocasião. E já a última pergunta em relação ao seu livro, não é? Toda a Fúria. Se puder, no fim mesmo, se tiver tempo, se puder, resumidamente informar-me, já para não dizer informar-nos, a temática, o que é que o livro retrata, né? Portanto, mais uma vez, um grande prazer estar consigo e tê-lo ouvido. Muito obrigado. Bom, embaixador Fragata, obrigado. Ok? Tom, eu gostaria, como Sim. nessa altura não vejo ainda nenhuma outra pessoa, entidade a solicitar a palavra, eu gostaria também de colocar uma e depois o Tom rematava já as duas questões. A minha questão é muito simples e direta. Não é? Em fevereiro de 1974, numa conferência que Agostinho Neto deu na Universidade de Dar es Salaam, na Tanzânia, Agostinho Neto disse, portanto, estou a citar Agostinho Neto: não acredito muito na inteira liberdade dos negros e na igualdade nacional no Brasil, de que tanto se fala e de que nos pretendem convencer.
Portanto, esta é uma expressão que Agostinho Neto utilizou em 1974, Não, o 3. que significa dizer que Agostinho Neto tinha alguma informação sobre isso. Eu gostaria de saber qual é a apreciação que o Tom faz em relação a essa afirmação de Agostinho Neto. Obrigado. Ok. Bom, vamos começar do início, né? Aqui, pela pergunta do embaixador Fragata. Obrigadíssimo pela pergunta, embaixador. E, o que eu poderia classificar, né, ali, pegando os últimos dias, os últimos anos de vida do poeta Solano Trindade, né? O Solano foi aquele poeta que, tirando o período curto como servidor público, né? Ele era do IBGE, aqui no Rio de Janeiro, mas tirando o período curto desse trabalho regular no serviço público, o Solano sempre foi um homem, vamos dizer, muito ligado à militância e muito pouco ligado até à questão familiar, né, em si. E essa questão da militância talvez tenha prejudicado bastante ainda esse ideal literário e poético do Solano, né? Solano publicou 2 livros em vida, né? E basicamente viveu das suas atividades culturais, sobretudo no teatro, né? O folclore. Em São Paulo tem uma cidade, né? O Embu das Artes, né? Que é uma cidade que surgiu a partir do Solano Trindade. A família, vocês devem saber disso, né? A família tem ali raízes lá até hoje, em Embu das Artes, como chamam a cidade Solano Trindade em si, né? Carinhosamente, uma cidade Solano Trindade, mas eu penso que a, a militância que levou o Solano, inclusive, para a cadeia, né? Não uma, mas algumas vezes, tenha deixado a desejar com relação à questão artística, até porque, né, o Partido Comunista sempre era direcionado, ele tinha posicionamentos sociais muito firmes, né? A ligação social geralmente não estava ligado, a questão social negra não estava ligado à questão política do Partido Comunista, né? Que se entendia muito que quando se resolvesse a questão política, se resolvia a questão social, né? Então, isso também foi uma fase de conflito muito grande, né, do Solano, porque o Solano ele sempre foi esse militante do movimento negro, né? E, em todos os momentos da vida do Solano, ou ele está escrevendo, ou ele está fazendo teatro nesse sentido, ou ele está dirigindo o seu grupo folclórico, ele está sempre com pensamento nessa militância, né? Então, isso criou bastante conflitos com o Solano com relação ao Partido Comunista. Eu não conheci o Solano, eu tinha 13 anos quando o Solano faleceu, né? Não o conheci, mas conhecia a viúva do Solano, inclusive sou responsável pela publicação de um livro. O meu primeiro livro, aliás, foi publicado lá em 1987, e era uma união de textos intitulado Tem Gente com Fome e Outros Poemas, que é um poema famoso do Solano, né? Ele fala: trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome. Ele liga o movimento do trem à ideia, né, de uma agonia pela fome em si, né? Então, eu fui um dos organizadores desse livro, e foi publicado pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, mas o que a gente percebia era geralmente esse conflito ainda ideológico, né, de um camarada que postulava um pensamento que nem sempre era o pensamento de comunhão dentro do partido. Então, o José Louzeiro, que era um escritor
foi novelista, um grande jornalista e muito amigo de Solano Trindade, né? E conheci bastante o José Louzeiro, né? José Louzeiro falava dessa espécie de agonia de Solano no íntimo, né? Ele falando o quanto ainda o partido estava retrógrado, né? Ou seja, não esposando a luta do negro em si na sociedade brasileira, enquanto o negro estava sofrendo por todas as suas mazelas, sem acesso a bens públicos, sem acesso à educação, sem acesso a bons empregos e tudo mais. Então, foi uma grande luta do Solano e as memórias, né, da prisão, as memórias, isso dão conta de que também ele teve pouco respaldo nesse sentido, né? E pegando ali a deixa já do nosso Antônio Quino, o Agostinho estava completamente correto na análise dele com relação ao Brasil, né? Nesse pensamento, né? O Brasil, até ali, esse período, só a partir de 78 mesmo, com a criação do Movimento Negro Unificado, é que o Brasil, de fato, vai acordar para essa questão social do negro. E aí, acordar no sentido mesmo de um enfrentamento social, né? Um enfrentamento, a ligação desse movimento em si, não de negros isolados, mas desse movimento em si, contra a ditadura brasileira, né? E a ditadura, já em 78, 80, ela já está no seu limite, né? Ou seja, ela vai se extinguir em 84, né? O último governo da ditadura acaba em 84, aí vem o movimento para redemocratização, né? Vem as diretas já, o movimento das diretas já, mas já esse é o período crucial onde o movimento negro acorda para as questões sociais e as questões inerentes no país, ou seja, sai apenas do sentido da poesia lírica, que fala do amor, que fala da natureza, para uma poesia mais de protesto. E é aí que entra bastante o Agostinho Neto a partir dos anos 80, né? Então, talvez impulsionado pela morte dele, ou não dá para fazer essa correlação, mas eu sei que eu vou ter contato ali com Agostinho a partir de 85, 88, é o período que eu vou ter contato com Agostinho. Eu estava falando aqui do grande ator Grande Otelo. Esta reunião do Grande Otelo aconteceu, se eu não me engano, em 1987, essa reunião onde o Grande Otelo leu um poema do Agostinho Neto, né? Então, ele estava muito certo quando dizia isso, quer dizer, porque realmente não havia isso no imaginário nacional, ainda era algo bem tímido, né? Um ou outro militante, mas isso não fazia um movimento. Mas, a partir, então, de 78, isso se dá de forma mais crucial, e é o que nós vemos hoje. O negro hoje tem um posicionamento social muito forte no Brasil, determina políticas no Brasil, sobretudo na área da educação. Nós temos uma política de cotas aqui nas universidades. Hoje, nós temos 51,8% dos alunos de cursos superior são alunos negros hoje, ou seja, nós somos mais do que o número de alunos brancos hoje nas universidades. Está um movimento grande, né? Aí no governo Lula, sobretudo, né? Agora, por uma ministra negra no Supremo Tribunal Federal, quer dizer, desde quando o tribunal foi criado, né, na República, não há história de nenhuma mulher negra, nenhuma delas entrou no Supremo, por exemplo. Né, o Supremo é o guardião da Constituição no Brasil, e nesses anos todos, desde a República, em 1889, ou seja, no século XIX, apenas 3 homens negros acessaram o Supremo Tribunal Federal, né? Então, para você ver a discrepância, né? Um em 1916, né? Outro em 1923,
2003, se eu não me engano, e o outro em 2010. Né? Então, você vê a distância. Né? Então, isso diz um pouco, também corrobora bastante o pensamento do Agostinho com relação a esse papel, né? Revolucionário, entre aspas, do negro no Brasil. Bom, muito bom. Bom, nessa altura, nós temos dois pedidos de intervenção, mas há também antes uma escrita que a Lúcia Gonçalves nos deixa aqui. Ela diz: Caro Tom, agradeço infinitamente pela belíssima aula histórica sobre a literatura negra no Brasil. Gostaria de perguntar-lhe se, na prática, essa militância da literatura negra produziu efeitos reais. Pergunto-lhe ainda Pergunto-lhe isto, uma vez que ainda hoje o racismo é uma triste realidade na sociedade brasileira. Daí a necessidade das medidas sobre o racismo positivo e ser um crime inafiançável, por exemplo. Portanto, a questão que ela coloca é se na prática essa militância na literatura negra produziu efeitos reais. Eu antes passava já a palavra ao João Trindade. Depois, a seguir, tomaria a palavra, então, Paulo Carvalho. Por favor, João Trindade, tem a palavra. E eu quero só dar um abraço para o meu amigo João Melo, que eu agora acabei de vê-lo ali. Boa noite, boa tarde. Saudações ao presidente da academia, ao moderador e ao conferencista. A dado momento disse que o Agostinho Neto chegou a ser confundido ou tido como brasileiro por conta da causa, digamos assim, a causa negra que ele defendia, mas só a título de brincadeira, entre aspas, eu, pelo meu nome também, parece que também tem um lado brasileiro. Eu sou João Trindade, falou muito do Solano Trindade, não sei se é um dos meus antepassados que foi levado no Brasil na condição de escravizado. Chamou-me a atenção o facto de a obra de Agostinho Neto ter sido, parece, mais conhecida a partir da década de 80, ou seja, um ano após a sua morte. Trata-se de um poeta que, em vida, lidou muito pessoalmente com Fernando Mourão. E eu queria saber, por conta deste facto, por que razão somente neste período, não sei se estou errado, é que a obra de Agostinho Neto se tornou muito mais conhecida, uma vez que nós sabemos que o professor Fernando Mourão foi um dos principais divulgadores da poesia, das literaturas africanas de língua portuguesa em particular, particularmente da literatura angolana em que se escreve a obra de Agostinho Neto. E, por outro lado, também queria manter o contato com o professor Tom Faria. Não sei se eu depois, assim que terminar o evento, poderia ter acesso para termos outras, digamos assim, darmos continuidade à nossa conversa. Muito obrigado. Obrigado, Trindade. O Quino pode retomar eu acabei não anotando aqui a sua pergunta. Só um resumo. Sim. Para fazer novamente a pergunta. É só um resumo, só para eu engatar nela aqui. Ok. Por que razão, uma vez que o professor Fernando Mourão lidou com Agostinho Neto... Não, João, né? Não é você, não, é o Quino. O Quino fez uma pergunta. Okay. E aí ele... Okay. Perdão. Não, eu estava a ler uma pergunta que foi colocada pela Lúcia Gonçalves. Sim, sim. Isso. E ela pergunta... gostaria de perguntar se, na prática, essa militância na literatura negra
brasileira produziu efeitos reais. Ok. Eu já entendi. Beleza, obrigado. Bom, Ok. eu até já Então, respondi. passaria então a palavra. Ok. Não, passaria agora a palavra ao Paulo de Carvalho, que também Eu, pede a palavra. eu vou Juntávamos esquecer. das três intervenções. Eu vou esquecer. Ah, ok. Então pronto. Pode avançar agora. É melhor eu ir O aqui, senão eu anfitrião aguarda esqueço. um bocado. Eu não tenho mais autoridade aqui, não, Por então favor. eu esqueço mesmo, viu? Não, a Tá bom. pergunta da Lúcia Gonçalves, eu cheguei até a responder um pouco ela já anteriormente, né? De qualquer maneira, a militância, vamos dizer assim, né, do movimento negro no Brasil, ela vem fundamentalmente pensada, né, nas conexões e redes com os países africanos, sobretudo Angola, né? Sobretudo Angola. Então, vem daí bastante esse nosso pensamento militante. Houve sempre no Brasil uma ideia de reconexão com a África, de alguma maneira. E essa primeira reconexão com os países de África vem de Angola, né? Para se ter ideia, quer dizer, o Brasil recebeu 4,9 milhões de pessoas vindas do continente africano para o Brasil. 80% de toda essa população veio de Angola, né? Então, veio desse hoje que a gente chama de Angola, né? Então, 80% veio daí. Obviamente, a gente estava falando aqui no início, né, com o embaixador Fragata, inclusive, lembrou disso, né, o quanto Salvador tem semelhança muito próxima com Luanda, sobretudo, enfim, né, como a gente é muito parecido um com o outro. Isso também refletiu nesse ideário de repatriamento, digamos assim, né, esse retorno, né, uma espécie de retornados, né? E aí retornado a partir das ideias todas. Então, impactou muito na questão da militância, ajudou muito nessa militância e, de alguma maneira, essa militância veio a partir também do que se lia, né? Então, do que se pensava, desses pensamentos todos vindo daí. E aí, já encandei ali por João Trindade, que, de alguma forma, a década de 80 é que vai determinar, sobretudo para nós da militância, e que vai determinar esse contato mais direto com Agostinho Neto, né? Então, do que a gente lembra, né? Não há uma memória muito grande de outros autores africanos no Brasil, né? Esses autores eram muito desvalorizados editorialmente aqui, não se conhecia. Até hoje, Antônio Quino e Paulo e os demais que estão ouvindo, até hoje, ainda, nós temos muita dificuldade em enquadrar nossa literatura, ainda, muita dificuldade em enquadrar nossa literatura. Se você vai nas grandes livrarias brasileiras, a literatura produzida por autores negros, seja do passado ou seja do presente, elas estão misturadas com qualquer outra literatura, ou seja, né, com autores africanos, por exemplo, tantos de língua, sobretudo de língua falante da língua portuguesa. Então, assim, ainda tem essa ideia de colocar todo mundo num cadinho só. E a coisa, quando eu estava falando, né, dessa confusão, é que essa falta de conhecimento, né, no Brasil. Então, Augustinho ele foi confundido por essa falta de conhecimento mesmo do Brasil com relação... se lia a poesia, né, mas não ligava o homem à sua natureza, ao seu universo, à sua humanidade, né, em si. Então, a poesia vinha de uma maneira mais impactava pelo lirismo, pelo protesto,
do que em si, né, a história do homem em si. Só lá para os anos 90, e aí, né, quando se tem uma consciência maior, né, de resgate, de busca da intelectualidade dos países africanos, do continente em si, né, sobretudo dos autores negros, porque os autores brancos invadiam demais o Brasil e eram muito publicados aqui, como ainda são até hoje. Só a partir dos anos 90 é que essa consciência vai se cristalizando e ela se funde mesmo nos anos 2000, né? Então, nos anos 2000 tem esse privilégio de você ter autores aqui, e o Quino é um dos autores publicados aqui no Brasil, né? A República do Vírus, né? Que eu tive a satisfação de fazer um prefácio, um dos autores publicados aqui no Brasil, mas ainda tem essa distorção, e ela, paulatinamente, ela deve ser corrigida, né? Com relação ao nome João Trindade, é um nome que vem mais de origem portuguesa do que de origem africana, né? Então, está ali também dentro dos nomes, né, dos sobrenomes ligados a Jesus, né, fulana de Jesus, Trindade, como se fosse, né, há regiões no Brasil com o nome de Trindade, né? Então, provavelmente o nome se agregou a partir dessa natureza, ou da própria, mais fácil, da questão religiosa, da Santa Trindade, né? Então, é um pouco por aí. Então, não acredito, viu, João, que tenha vindo da África, a não ser que já tinha sido batizado na África com esse nome de Trindade, que eu acho muito difícil. No Brasil, rebatizavam todas as pessoas que chegavam, né, cidadãos e cidadãs, homens e mulheres. No Porto, havia um padre, né, um livro de registro para poder pagar os impostos referente àquelas pessoas que chegavam aqui, e essas pessoas eram rebatizadas sempre com o nome cristão. Então, eles perdiam qualquer referência dos nomes africanos. Muitos desses livros, boa parte deles foram queimados em 1891 pelo ministro Rui Barbosa, né? Porque havia um movimento por indenização ainda pelo fim da escravidão no Brasil em 88. Então, cresceu muito, a partir de 88, o movimento de indenização aos antigos senhores, e aí o Rui Barbosa achou por bem queimar esses registros, porque era através desse registro que eles iam fazer um processo de indenização. Gostou as ordens do Paulo Carvalho. Mais uma vez, sim, agora é a voz do Paulo Carvalho. Por favor, anfitrião, tem então a palavra. Muito obrigado. Peço desculpa, tinha desligado o som. É que eu estou aqui em Lisboa, estou alojado mesmo debaixo da avenida onde passam os aviões para aterrar. Então, peço desculpa se ocorrer passar algum avião enquanto falo. Bom, eu tenho uma consideração e uma pergunta. A consideração tem a ver com os laços que unem Angola e o Brasil, que, por um lado, estão relacionados com a história dos dois países, dos dois povos, mas também com a história política, porque o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola em 1975. Mas também há a questão, digamos, social, a proximidade entre Angola e o Brasil também tem a ver com a forma como as políticas públicas são executadas. Há muitas, portanto, ambos são países de muitas assimetrias, onde se encontram pessoas tremendamente ricas, de um lado, muito poucas, e pessoas tremendamente pobres, do outro lado, muitas mais. Aliás, o Tom Farias falou no poema Tem Gente com Fome,
Bom, e essa é uma realidade bastante comum, seja no Brasil de há poucos anos atrás. Espero que agora, portanto, a coisa volte ao normal, digamos assim, com a saída da pobreza de várias bolsas de pobres espalhadas pelo país. Bom, e precisamos que o mesmo ocorra também em Angola, porque infelizmente os últimos anos estão a ser de aumento da pobreza, um aumento visível a olho nu, lamentavelmente. Pronto, estas considerações apenas para que fique a questão registada. Agora, tinha uma pergunta que eu já tenho feito aqui, mas que ainda não encontrei resposta, que é a seguinte: até que ponto os negros no Brasil estão realmente unidos? Até que ponto, ou melhor, como está neste momento a identidade negra? E falo desta união porque de facto os negros, ou pelo menos em alguns, de acordo com algumas estatísticas, os negros são a maioria, de acordo com outras, negros e povos indígenas são a maioria. E então, será que existe essa possibilidade de união entre os negros, de modo que portanto, assumam o seu papel e a condução dos destinos políticos, não é? No Brasil? Muito obrigado. Ok, posso ir, Antônio? Sim, por favor, pode responder. Ok. Não temos mais questões. Depois tem um comentário ali que alguém fez sobre o nascimento do Agostinho com a Semana de Arte Moderna. Mas o meu amigo Paulo de Carvalho, bom, primeiro suas considerações foram bem oportunas aqui, né, que é essa reconhecimento, sobretudo, da independência de Angola, né, que aconteceu lá em 11 de novembro, né, de 1975, e pelo governo ainda da ditadura no Brasil, né? Então, nós estamos em plena ditadura no Brasil. Então, isso algo que a gente precisa levar em consideração, bastante consideração, quando a gente fala da questão política e cultural, né, entre o Brasil e Angola, né? E talvez essa questão dos laços, né? Esse reconhecimento dos laços entre os dois países, né? Acho que sempre se pensou, né, a ideia do Brasil sempre com relação aos países do continente africano. Eu falo muito isso aqui nas minhas palestras e aulas, né? É que as pessoas acham ainda que os africanos em si moram dentro do mato, no meio de animais, nus, né? Ou seja, num desconhecimento completamente errado, né, do que se passa pelo outro lado, né? Então acho que quando eu falo dessa compreensão, né, e aí é partido também desse reconhecimento, né, que se abre essa bandeira entre os dois países, e aí diplomaticamente os países começam a dialogar, há cooperações mútuas entre o Brasil e a questão e Angola, sobretudo na questão da exploração do petróleo, né? Enfim, então acho que a gente compreende essa questão. E aí você fala também dessa questão dos negros, né? Da união dos negros no Brasil. Hoje, Paulo, estatisticamente, segundo o IBGE, os negros representam 55,9% da população brasileira, né? E o IBGE determinou uma nomenclatura do negro que é a união de pretos e pardos, né? Ou seja, pretos e pardos. Os pardos estão na casa ali de 70%,
os pardos no Brasil. Os negros estão na casa de 30%. A grosso modo, falando aqui, a de estatística que eu estou sem os números aqui, mas é nesse patamar. Mas 55,9% da população são declaradamente negras no Brasil, né? Isso tem determinado uma série de fatores, né? Por que também nós temos um número tão alto de declarações? É porque hoje há uma consciência maior desse papel social do negro na sociedade brasileira. Então, esse papel também determinou porque é autodeclaração. Eu posso declarar ou não. Há 20 anos, você tinha mais ou menos 112 pessoas, ou seja, cores diferentes de pessoas no Brasil. As pessoas chamavam mulato, mulatinho, mulato claro, mulato pardo, mulato pretinho, branco, branquinho, tinha de todos os tipos, né? Outro dia, minha mulher estava fazendo uma palestra e eu ouvi uma pessoa chamar de branco pardo. Meu marido é branco pardo. A gente não conhecia, essa categoria nós não conhecíamos. Branco pardo, não conhecíamos. Mas cada um cada um assume o seu. Mas há, de fato, hoje, um papel preponderante, porque a universidade está proporcionando isso cada vez mais, né? Então, hoje, você tem uma intelectualidade negra muito forte no Brasil, com produções intelectuais, com produções científicas, né? E com produções acadêmicas, né? Então, intelectuais ali, escritores, pensadores da literatura, da filosofia, de forma geral, acadêmicos ali na produção científica brasileira, tanto na área da medicina, né? Então, da engenharia. Então, você tem pessoas com esse papel, e na área política também, né? Tem os negros também interferindo bastante na área política no Brasil, né? Então, nós temos aí alguns ministros do governo Lula, e isso não é uma coisa gratuita, né? A gente está vendo como o governo você deve ter notícias aí, né, do desenrolar do governo Lula em Angola. Então, não é fácil dirigir um país, né, onde a maioria do Congresso, né, ainda tem um pensamento no governo anterior, né, que era um governo de exceção, que era um governo, né, que desprezava a ciência, investia pouco na saúde, né, na educação, né, que negava, né, o desmatamento da floresta amazônica, que desprezava as populações originárias, que são os indígenas, que hoje representam quase 2 milhões de pessoas no Brasil. Então, esse papel tem sido um papel do movimento negro, dessa intelectualidade negra, que pressiona, de alguma maneira, Congresso, a base do governo, e acessando ainda a questão política, né? Ou seja, hoje você tem, basicamente, cento e poucos parlamentares no Congresso que são negros, tanto senadores como deputados federais, estaduais e prefeitos, por exemplo, secretários estaduais, municipais, ministros, como vocês estão vendo, né? Ainda é uma luta muito grande, né, para tornar esse quadro ainda muito mais, vamos dizer assim, enegrecido, né? Enegrecido num aspecto que realmente represente o Brasil. Mas são passos que estão sendo dados, né? E esse passo vem dessa comunhão de ideias. Há mais comunhão de ideias hoje do que no passado, né? A virada do século XX para o século XXI deu, Paulo, condições de realmente pensar numa união geral dos negros e negras nesse sentido, como está tendo agora uma pressão enorme com relação a ter
uma mulher postulante, mulher negra, nem é um nome, mas uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal, né? Então, eu não sei como é que o Lula vai se arrumar, né? Eu estive com ele 2 vezes antes das eleições, uma vez no primeiro turno e uma vez no segundo turno, e ele me convidou para tomar um café com ele, eu fiquei horas conversando com Lula. Na primeira ocasião, falamos sobre a questão da política do livro no Brasil. Ele queria ouvir um pouco sobre isso, e foi uma reunião, um café bem particular com ele, né? Porque não tinha gente, Janja, ele, o Ricardo, o fotógrafo, e mais 2 assessores. Eu até estranhei, falei, será que eu vou virar ministro, né? Fiquei pensando, será que eu vou virar ministro? Mas, enfim, e no segundo turno ele pediu para que eu levasse 2 pessoas, e um foi o Lázaro Ramos, né? E o outro foi Emicida. Ele queria conversar um pouco para ter uma ideia dessa questão na área audiovisual, que é o caso do Lázaro Ramos, e um pouco nessa área da música, né? Como é que isso, né? E a música periférica, que a gente chama de periférica aqui, né? Música produzida nas periferias, nas favelas, nas comunidades, nos subúrbios, né? Então, o Emicida, fomos nós 3, mais uma vez, ficamos lá quase 3 horas com ele, e até brincamos, né? Porque o presidente só não vai ganhar essa eleição, né? Porque ele estava ali pensando se seria num debate com o Bolsonaro ou não, né? Ou seria num programa de televisão que é muito popular, que é o programa do Ratinho no Brasil, né? E aí ele falou, olha, eu não sei se eu vou ganhar a eleição, porque, né, os números ainda não davam. O número dizia uma coisa, mas os prognósticos diziam outra. Mas, de alguma forma, o que eu quero dizer é que o presidente Lula ele ouviu muito a população, muitos líderes negros, né? Mas há uma confluência da questão da política no Brasil, vocês estão acompanhando bastante isso aí de fora, mas há uma união maior, viu, Paulo de Carvalho, hoje. Há um ideário realmente de uma tomada de poder, né? Uma tomada de poder. Eu acredito que isso não vai vir de uma hora para outra, mas está caminhando. Eu acho que a mudança vai vir daqui a 20, 30 anos, nós vamos ter uma mudança realmente significativa nesse cenário nacional. Ok, muito obrigado, Tom. Eu não sei, confrade Paulo Carvalho, não sei se ainda temos mais tempo para pelo menos mais 2 intervenções. Pois, eu estava mesmo a tentar ligar, a pedir para dar-lhes a palavra, mas só 2 minutos cada um, e também a resposta em 2 minutos para fecharmos. Estamos Ok, mesmo em cima. bom, Yeah. exato. Carlos Gomes Ngondo Sukame, e eu vi o confrade Virgílio Coelho, o mais velho Virgílio Coelho, pediu a palavra. Ok, e a seguir o doutor Virgílio Coelho, por favor. Carlos Gomes, tem a palavra. Não sei se estão a me ouvir. Perfeitamente. Boa noite a todos e as minhas saudações particularmente ao professor Carvalho, que foi uma pessoa que já lidou conosco muitas das vezes na sociedade civil. Peço desculpa porque tinha a câmera desligada porque estava a trabalhar. Larguei agora, estou na rua. Se calhar a comunicação tanto vai haver assim alguns ruídos. Mas de todas formas, eu sou Carlos e sou o administrador do núcleo da Fundação Dr. Antônio Agostinho Neto, cá no Reino da Bélgica e no Grão-Ducado de Luxemburgo. É só para salientar que estou a falar a partir do Reino da Bélgica. Então, no ano passado, em 2022, portanto, desde o ano passado, nós estamos a comemorar o centenário do Dr. Antônio Agostinho Neto. Então, depois de uma centena de anos da sua data natalícia, gostaria de saber, junto do professor Tom
Farias, quais são as influências que o legado sociocultural do Dr. Antônio Agostinho Neto tem para com as novas gerações de escritores, de pesquisador brasileiro, principalmente da raça negra. E gostaria de saber também se, até o momento, no Brasil, existe alguma referência, tanto um edifício, uma rua, uma praça pública, com o nome do Dr. Antônio Agostinho Neto. Tanto, é tudo. Obrigado. Ok. Respondo? Obrigado, Carlos. Confrade, responde já? Ou vai ainda o doutor Virgílio? Virgílio Coelho. O Virgílio. Ok. Respondo? Bom, aguardo um bocado, se é possível. Ok. Bom, então, eu acho que a sua conferência foi bastante clara quanto ao conhecimento que se tem aí no Brasil acerca do nosso personagem. Ao longo da sua conferência, chamou a atenção dos presentes o facto da história de Agostinho Neto, tanto a biografia, né? Deve ser a biografia, ser pouco conhecida aí no Brasil. Bom, isso até aqui em Angola ocorre a mesma coisa, né? Jovens, a maior parte dos jovens, hoje em dia, praticamente não conhecem Agostinho Neto. Nós precisamos de, efetivamente, trabalhar a biografia do presidente Neto, porque a maior parte dos jovens tem mostrado que, tirando uns poucos, que desconhece o personagem. Estou lembrado que a semana passada o conferencista Manuel Mwanza, ele que vem trabalhando sobre Neto, lembrou-nos que não bastava compilar os dados sobre o personagem, né? Mas que era preciso efetivamente estudar com toda a profundidade possível Agostinho Neto. E sugeriu, inclusive, a criação de um centro de estudos de Agostinho Neto. Está a ver? A preocupação que você tem aí no Brasil é grande aqui entre nós. Vou só perguntar se no Brasil não existem instituições ligadas ao, tanto instituições ligadas à Embaixada de Angola. No Rio de Janeiro parece-me que tem um centro de estudos, não? Em São Paulo também, e na Bahia, inclusive da Bahia, tem funcionado muito bem. Eu acho que essas instituições poderiam contribuir para que esse fosso que estamos a observar, através da sua conferência, mostra claramente isso, para ver se juntamos as informações, os dados, livros, troca de materiais, suscetíveis de permitir que esse fosso, esse vazio, deixe de existir. Eu acho que isso é possível. Se quiser, podemos trocar correspondência, como aliás já houve alguém que já pediu também isso, e podemos efetivamente trocar. Eu tenho publicado alguma coisa sobre a biografia, sobre o trabalho, o pensamento do presidente Neto no domínio da cultura. Neste momento estou a trabalhar sobre o pensamento político e acho que nós podemos trocar ideias sobre o pensamento do Agostinho Neto e se conhecer melhor a sua biografia. Muito obrigado. Agora é muita maldade eu ter 2 minutos, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu só queria, Quino, antes de mais nada, depois se você puder tirar uma foto nossa, né? Nossa apresentação aqui, e dizer que quem quiser me acessar ali no Instagram, quem tiver Instagram, é Tom _ Farias _oficial. Né? Acho que o Quino tem o meu Instagram, e aí a gente pode trocar por lá, Virgílio e outras pessoas. Né? Bom, a primeira pergunta é: existe rua e existe escola no Brasil com o nome de Agostinho Neto, né?
uma escola no Rio de Janeiro, tem um nome, uma escola estadual, um colégio estadual com o nome de Agostinho Neto, né? Então, tem rua e tem escola aqui com o nome de Agostinho. E diria também, eu não me lembro agora o nome dele, né, que fez a intervenção, que hoje, infelizmente, nós temos uma entrada muito grande de autores africanos não negros no Brasil, né? Então, isso é o que mais pesa hoje em termos de entrada de africanos no Brasil, com exceção de Paulina Chigiani, enfim, um pouco do Ungulani, Babacossa, mas, no geral, são autores brancos, Mia Couto, Pepe Tela, enfim, Onde Jacques, esses são os autores que estão muito em voga no Brasil hoje, né? Daí. Então, não representam basicamente aquilo que a gente está falando aqui nessa conversa. Então, esse é mais ou menos um dos aspectos que nós temos hoje dessa questão. E a última pergunta do Virgílio. O Virgílio perguntou uma coisa que me escapou agora, estava na mente aqui. Frade Virgílio Coelho, bem velho, pode voltar a colocar a questão? É simples. Ok. Ok. Eu lembrei, Virgílio. Ok. Obrigado. Virgílio, assim, nós temos uma parceria já histórica, antiga, com a Fundação Presidente Dr. Agostinho Neto, através da deputada Irene Neto e da própria Maria Eugênia Neto, né? Então, eles participam muito das nossas atividades da Universidade Zumbi dos Palmares, né? Nós fazemos intercâmbios de obras, por exemplo, do Agostinho. Então, as obras do Agostinho geralmente circulam no Brasil através da universidade, mas ainda é pouco. Isso, se a gente for pensar numa política, de fato, de resgate, né, da memória, do papel do Agostinho, não só como poeta, mas também como político, um pensador da política africana, de um modo geral, né, africana com base em Angola. Mas eu penso igual a você, viu, Virgílio? Eu acho que é possível, com todas as ligações existentes no Brasil, né, da população angolana que vive aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, sobretudo, né, é possível se fazer algum movimento maior. E aí, usando os centros, né, no Rio de Janeiro, você tem um consulado muito ativo no Rio de Janeiro, né, inclusive com um centro cultural bastante ativo lá no Rio. São Paulo também tem um papel importante, Salvador, por exemplo. Então, acho que são 3 cidades básicas e importantes que podem alavancar bastante essa memória. Tanto que eu não tenho informação de nenhuma comemoração do centenário do Agostinho aqui no Brasil, né? O Brasil comemorou a independência, comemorou a independência do Brasil, que foi em 1822, né? E comemorou o bicentenário da independência, né? Comemorou o centenário da Semana de Arte Moderna, por exemplo, mas não se pensou em nada com relação ao Agostinho Neto. Então, eu acho que essa tua sugestão é bem oportuna, e o que você puder contar comigo, pode contar nesse sentido. Bom, muito obrigado, Tom, pela resposta, e também aproveito a oportunidade. Eu antes de tomar a palavra para encerrar, não sei, Confrade Paulo de Carvalho, se daria a palavra então ao Tom Farias para se despedir, talvez queira dizer alguma coisa para finalizar. Olha, Tom Faria, por favor, quer finalizar? ok. Paulo, eu quero imensamente agradecer pela gentileza, pelo convite.
o Antônio Quino, que é meu irmão, né? Estou com saudade da tua vinda aqui ao Brasil, para a gente fazer aquelas mesas de debates lá na universidade. O nosso Paulo Melo, que eu contei lá em Lisboa, né? E eu fico honrado aqui por ter essa audiência, por ter essa escuta, por ter essa troca aqui. Aprendi muito, Virgílio, João Trindade, enfim, nosso embaixador, que não estou vendo aqui, mas, enfim, agradeço bastante por ter participado e ter sido escolhido para conversar um pouco com vocês aqui. Muito obrigado. Disponha sempre aqui do amigo, naquilo que eu puder participar, fazer essa ligação, né? Esse religar, né? Essa religião nossa, né? De pensamentos, enfim, em prol do Brasil e de Angola. Ok, muito obrigado, Tom. Eu gostaria só de fazer lembrar ao Tom Farias que nos fez referência que a última paragem da apresentação do seu livro seria em Lisboa. Não. Tenho o compromisso de, em dezembro, quando estiver em Angola, para poder trazer o livro para podermos nos degustar. Agradeço em nome da Academia a oportunidade que me foi dada para moderar este encontro. Agradeço a indisponibilidade da nossa acadêmica Inocência Mata, que por estar indisponível me deu a oportunidade de cá estar. E passaria então já a palavra, entregaria a palavra ao anfitrião para as considerações que se impõem. Obrigado. Ok, muito obrigado. Apenas me resta agradecer a cada uma e cada um dos presentes em mais esta conversa da Academia à quinta-feira. Vamos agradecer ao Tom Farias pela disponibilidade. Bom, e ao nosso confrade Antônio Quino também pela disponibilidade para a última da hora para a última da hora ter aceite moderar. Bom, foi-me pedido aqui uma coisa. Assim que eu desligar, depois desligar o som, depois vou enviar o contacto. Bom, e quero anunciar então a conferência da próxima semana. Na próxima semana nós teremos o também investigador brasileiro Fernando Sá Moreira, que nos vai falar de um filósofo africano na diáspora, de seu nome Anton Wilhelm Amo. A conferência vai ser moderada por Francisco Vieira, também investigador angolano, que está neste momento a fazer o doutoramento no Brasil, que está a substituir o nosso confrade Dagoberto Fonseca, que se mostrou indisponível também, mas, portanto, há tempo ainda de ser substituído nos cartazes. Portanto, na próxima semana estaremos mais uma vez aqui. Muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigado.